Bom, então, gente, vamos analisar o conflito sobre a ótica dos coroas. E na relação entre pais e filhos, a primeira coisa que nós precisamos abordar é o que é o desrespeito ou o respeito. Porque certamente isso é o lugar comum da relação entre as gerações, em que se fala: você não me respeita, diz um pai para um filho. Agora, o que significa respeitar, né, um pai ou uma mãe? Discordar, por exemplo, pode ser considerado uma falta de respeito? Eu posso afirmar para vocês que alguns pais não aceitam que seus filhos tenham opinião contrária, que digam: não, eu não penso assim. E, no entanto, isso é o cerceamento da liberdade do indivíduo de formar as suas próprias ideias, seus próprios conceitos, seus próprios valores. Isso é exatamente o antagonismo em relação a tudo que nós vimos aqui conversando nessa apresentação. Pensar de maneira diferente pode ser considerado um desrespeito? De maneira nenhuma. É preciso que pais aceitem o fato de que seus filhos são indivíduos únicos e diferentes deles, e que nesta condição eles não pensarão da mesma maneira em todas as coisas. Em alguns temas pode haver coincidência da forma de ver as coisas, e em outros não há essa coincidência, não há esse alinhamento entre o pensamento das duas gerações. E, no entanto, nem necessariamente isso pode acarretar num desrespeito, e simplesmente numa discordância. E aí surge o segundo elemento, que é quando os limites são ou não são impostos, são ou não são importantes. Limites, segundo a ciência da psicologia, da psicanálise, são importantes para estabelecer na criança, né, o seu posicionamento dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, onde ele não pode fazer tudo o que quer sem consequências em contrário. Crianças que não têm, jovens que não têm limites em sua educação, acabam crescendo como indivíduos egoístas e desajustados da sociedade. Mais do que isso, a falta do limite representa para a criança, do ponto de vista emocional, a ausência do amor de seus pais em relação aos filhos. Então, da mesma maneira que eu não devo ser autoritário, autocrata, eu não devo ser liberal em excesso e não colocar limites que sejam importantes para mostrar à criança, ao jovem, ao adolescente, né, quais são, até onde eles podem ir e até onde começa o direito dos outros. Portanto, é importante que limites sejam colocados. No entanto, a outra questão é: há limites para se colocar limites? E também, sob esta ótica, é o lado oposto do excesso de liberdade, que é o excesso de cerceamento da liberdade de ser ou de se comportar ou de pensar de determinadas formas. Então, o ideal é o equilíbrio, é colocar o limite sem cerceamento do indivíduo, né, de maneira que ele perceba que está inserido dentro de um contexto, dentro de uma sociedade onde existem regras, onde existem normas, onde existem leis, onde existem outras pessoas, em que a gente tem que perceber que o nosso limite é onde começa o limite da outra pessoa. Então, também precisa haver limite para os limites. E nesta hora entra o conceito do que é moral ou do que é imoral. Porque, mais uma vez,
Moral ou imoral são valores que dependem da visão de um determinado indivíduo dentro de uma sociedade. A gente pode perceber, por exemplo, que dentro do mesmo tempo que está se vivendo, num lugar, numa sociedade, o valor moral é de um jeito e na outra sociedade o mesmo valor não tem a mesma moralidade. Essa sociedade pode ser um país, uma região, ou pode ser, por exemplo, a sociedade formada por uma família, um núcleo menor da sociedade. E, mais uma vez, dentro deste núcleo menor, também podem existir valores morais diferentes entre os seus componentes. Portanto, é preciso ter muita parcimoniedade, muita sabedoria para defender a sua moral, para transmitir os seus valores morais para os seus filhos, para seus parentes, seus amigos, né? Como você vê os seus valores morais, sem, no entanto, achar que para isso todos têm que aceitar a sua moral como a verdadeira e a mais correta para ser aplicada e vivida. Portanto, não há uma definição única para todas essas questões. Tem que haver bom senso, tem que haver sabedoria para distinguir o certo do errado, a forma de dialogar, a forma de colocar os seus valores e como o que se espera da outra parte quando você mostra quais são os seus valores. Tá? E aí não há como definir certo ou errado. Ética, moral, não tem nenhum valor absoluto, tanto em ética quanto em moral. Tem sim uma visão moral, uma visão ética, aceita por uma determinada sociedade, não aceita por outra, e dentro de uma mesma sociedade, aceita por um indivíduo e não aceita por outro. E é preciso ter sabedoria para saber como lidar com as diferenças para que essas pessoas possam conviver harmonicamente com diferentes valores morais e éticos. Vamos então agora discutir alguns dilemas dentro dessa questão de conflitos de gerações, sob a ótica, claro, dos coroas, onde estamos ainda discutindo. E o primeiro tema é um dos temas mais complexos, que é a educação. O que é o ato de educar? O ato de educar é o ato de transmitir valores morais e éticos, formando então um indivíduo preparado para conviver dentro de um ambiente social. E nesta hora o que você está fazendo ao educar é transmitindo os seus valores para a criança, o jovem, até o adulto, no sentido de dar-lhes algum ponto de referência, que é a sua moral. E isso aí constrói não a personalidade, mas constrói os valores morais e éticos daquele indivíduo, certo? Educar, por exemplo, é diferente de ensinar, que é o papel da escola, né, onde se aprendem conhecimentos e se praticam exercícios para formar uma competência do indivíduo na função que esse indivíduo deseja desempenhar profissionalmente ou socialmente, etc. E tal. Portanto, educação está diretamente relacionada com os valores morais de quem educa. E é por isso que existem estilos de educação diferentes. Há pais que têm um determinado espírito, há outros que têm outro estilo, e mais uma vez não existe, não se pode classificar este é o estilo mais correto do que o outro. Né? É correto, por exemplo, bater num filho porque ele fez alguma coisa errada?
Se nós fizermos uma pesquisa, atualmente vamos encontrar uma boa maioria que não bate, não acha que esta é a melhor maneira de educar. No entanto, o bater, a violência já foi um hábito adotado pela sociedade mais antiga, né? No começo do século passado, até meados do século passado, muitos pais tentavam educar e colocar limites nas suas crianças batendo. A questão está qual é a consequência que a violência, o ato de bater, traz para a vida emocional do filho. Alguns podem dizer que bater significa mostrar veementemente que aquilo é errado e que isso criará um limite de uma maneira mais rápida e mais perene no indivíduo. Pessoalmente, eu sou contra. Eu nunca bati num filho meu. E eu entendo que as consequências emocionais do bater são perniciosas e não trarão tantos benefícios quanto se você utilizar o método do diálogo, né, o método da argumentação e até mesmo os limites. Né? Podemos estabelecer limites sem necessariamente bater numa criança, num jovem, etc. E tal. O castigar, seria correto castigar? Na sociedade civil, nós temos normas onde quem rouba, quem mata é castigado indo para a prisão. E isto é correto para poder tirar aquele indivíduo desajustado do meio da sociedade e não trazer um mal maior para a sociedade, punindo aquele que cometeu um crime. Mas quando nós falamos em castigo no ambiente familiar, em que um pai ou uma mãe estabelece um castigo para o filho que não estudou, tirou notas ruins na prova ou fez alguma coisa errada e então se estabelece algum tipo de castigo, como vai para o quarto, fica lá o dia inteiro, ou você não vai sair neste fim de semana, ou eu vou cortar a sua mesada deste mês. Mais uma vez, a questão é: qual é a consequência, qual é o grau de eficácia do castigo para a educação do indivíduo? O que se consegue a mais com o castigo do que não se consegue com um bom diálogo, né, uma boa argumentação, né, deixando a criança expor as suas motivações, mostrando os malefícios daquilo que ele está causando para ele mesmo e para os outros, sem necessariamente ter que castigar. Sempre a gente precisa pensar nas consequências emocionais para a vida do filho no futuro. Impor limites, sim, já discutimos isso, né? Sabemos que a imposição de limites é importante para formar uma personalidade não egoísta no indivíduo, mostrando que ele está dentro de uma sociedade que o direito dele termina aonde começa o direito do outro. Portanto, impor limites é importante. Agora, qual é o limite do limite? Essa é a questão, né? E acho também importante nós discutirmos a educação como uma via de duas mãos. O que significa uma educação com duas mãos, via de duas mãos? Né? Significa dizer que pais educam filhos, mas porque também não admitir a possibilidade, a hipótese de que filhos educam pais. Qual é a razão, né, a motivação para se dizer que uma criança ou um jovem não tenha alguma coisa a ensinar para os seus pais? Por que um pai e uma mãe não pode admitir que o comportamento do filho lhe ensinou alguma coisa? Essa postura é uma postura muito mais humana e abre caminho para o filho se aproximar de vocês e dizerem: olha, legal, você aceitou o que eu te falei, você
aceitou minha maneira de ser, você aprendeu alguma coisa comigo. Isso dá uma sensação também de importância e de grandeza para o filho, e principalmente mostra que seus pais são seres humanos como eles também são. E aí vem a questão da presença na vida e a interferência na vida dos filhos, né? Essa questão é muito importante também, porque é uma fronteira tênue, porque estar presente na vida do filho significa acompanhar a vida, significa aconselhar, significa dar orientações, significa dar o ombro para o filho chorar num momento ruim, parabenizá-lo nas suas vitórias, discutir os seus medos. Enfim, isso é estar presente na vida de um filho, que é muito diferente do interferir em diversas coisas, interferir nas escolhas dos filhos, né? Dizer: você não vai fazer isso porque isso não vai te fazer bem, você não pode fazer isso porque você não tem competência para isso. Todas essas coisas acabam trazendo prejuízos à formação do indivíduo na sua vida futura. O segundo grande dilema para os pais é em relação ao próprio futuro dos filhos, né? E isso é exatamente o reflexo daquela educação que nós tentamos passar para os filhos. Quem é que faz as escolhas, né, na vida, se não o próprio indivíduo? É claro que quando uma criança acaba de nascer e ainda está formando a sua personalidade, né, quando ele ainda não tem condição de entender quais são as alternativas para ele na vida, em cada momento de vida que ele se encontra, esta escolha ela é feita pelos pais. Por exemplo, em que escola que meu filho vai estudar, né? Em que grupo social eu vou deixar ele frequentar. Muitas dessas escolhas até uma determinada idade são feitas pelo pai em relação aos seus filhos, né? Mas também existe aquela falta de visão sobre quando a gente deve parar de fazer escolhas pelos nossos filhos. E eu vejo muito isto na sociedade, de pais que chegam, por exemplo, até a fazer escolhas da profissão para os seus filhos. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Dizer: você não pode ser advogada, você tem que ser engenheira, você não pode ser artista, você tem que ser médico. Como assim? Quem dá esse direito a um pai ou uma mãe de fazer escolhas pelos seus filhos, ignorando que eles têm seus próprios dons, suas próprias aspirações, e achando que a escolha sua é mais adequada para a vida futura, esquecendo que essa escolha implicará diretamente na felicidade e no sucesso que o seu filho ou sua filha terá quando for adulto, né? É preciso a gente entender, inclusive, sobre determinados paradigmas que são inaceitáveis para determinados pais, né? Algumas coisas que são fortes, como, por exemplo, ver o seu filho tomando um rumo na vida, de uma vida espiritual diferente da sua, uma vida até da escolha das suas profissões, né? da forma como vai viver, se ganhando pouco dinheiro ou muito dinheiro, escolhendo um caminho que assim, bom para ele, mas ruim para você, né? Então, isso é uma coisa que é preciso ser refletido, porque infelizmente ainda se vê muito na nossa sociedade essas escolhas que pais obrigam seus filhos a fazerem por não concordarem que eles escolham
caminhos que são contrários aos seus valores, aquilo que você acredita que seja bom para eles no futuro. Porque se a gente for discutir, na verdade, o conceito de sucesso, o que a gente pode chegar em conclusão sobre este conceito de sucesso? Sucesso é simplesmente ser feliz. Sucesso é amar aquilo que se faz. Se você vai seguir uma carreira simplesmente porque seu pai acha que é a melhor para você, é possível que você seja um profissional competente, mas jamais seja feliz. E você nunca vai fazer aquilo da melhor forma possível, né? Então, vamos falar um pouquinho para compreender melhor essa questão de interferência na vida dos filhos, dividindo a vida em algumas fases, e para isso eu vou me basear na teoria de Hersey e Blanchard, que criaram a teoria da liderança situacional. Isso é um conceito que se aprende quando nós procuramos o desenvolvimento da nossa liderança, né? E Hersey e Blanchard dividiram o desenvolvimento do indivíduo em 4 etapas, né, que são vistas aqui nesses 4 quadrantes, né, desta figura, em que o primeiro quadrante é o quadrante vermelho no canto direito inferior, chamado de fase da direção, aonde é necessário que o líder, vamos chamar aqui o líder encarando isso como um pai, né? O líder ele deve estabelecer um comportamento de alto grau de direção, porque ainda está diante de uma criança, ele precisa dirigir, estabelecer os caminhos que essa criança tem que seguir, e não dar somente baixo grau de apoio, quer dizer, apoiar sim a criança em alguns momentos, mas dirigir mais do que apoiar. Por quê? Porque a criança ainda não sabe fazer escolhas, né? O comportamento em relação à fase do treinamento, porque o treinamento é comparado à vida da criança, do indivíduo, como aquela fase em que ele já deixou os primeiros anos de vida, já sabe falar, já sabe se comportar de alguma maneira, já se inseriu numa sociedade, e nessa hora ainda é necessário um alto grau de direção, porque os conhecimentos, as experiências da criança ainda são poucos, e é necessário dirigi-la, mas no entanto nesta hora você dá um alto grau de apoio para que ela possa também começar a compreender quais são as consequências de seus atos e como ela deve conduzir determinados fatos que acontecem na vida dela. Até o ponto em que se chega na fase 3, no quadrante amarelo no canto superior esquerdo, aonde o apoio é muito mais importante do que a direção, né? Ou seja, nessa hora você está retirando o componente diretivo de dizer faça isso, faça aquilo, para dar mais apoio às escolhas que muito provavelmente será aplicado na adolescência, na juventude, né, do filho, e dando alto grau de apoio às questões que ele traz para você, e então você então dá suas orientações de acordo com seus valores, aquilo que você entende que é importante para a vida dele. Para finalmente, quando se chega na idade mais adulta dos nossos filhos, entrarmos na fase 4, que é a chamada fase de delegação, né, em que você tem um baixo grau de apoio e até um baixo grau de direcionamento, de direção. Por quê? Porque o jovem, ou até mesmo o filho adulto, ele já é capaz de tomar decisões por si mesmo, ainda que em algum momento ele precise de um apoio. E aí você está delegando a eles e tome suas próprias decisões. Você é um adulto, você está formando a sua vida, vá em frente. Se precisar do meu apoio, eu estou aqui.
Então, isso é a comparação, né, entre aquilo que nós aplicamos na vida profissional entre líderes e liderados e como nós podemos também aplicar essa teoria de Hersey e Blanchard na relação com os nossos filhos. É preciso a gente entender que nossos filhos crescem e formam suas próprias personalidades e formam seus próprios valores e que na medida que eles vão crescendo a gente vai mudando também a forma de nos relacionarmos com eles e mudando o nosso comportamento de dirigir e apoiá-los, né, em suas vidas. Nós vivemos, principalmente no Ocidente, uma cultura chamada cultura do não, né? Essa cultura do não começa com o não faça isso, né? Nós vemos que grande parte dos pais, quando a criança começa a se desenvolver, ela deixa de ser bebê, começa a engatinhar, formar as primeiras palavras, as primeiras frases, a correr e a se relacionar com amiguinhos, etc. e tal, há muito do não faça isso. Não faz isso porque é perigoso, não faz isso porque é errado, não faz isso porque você vai se dar mal. Vai se dar mal, né? E o não faça, não, acaba criando, em vez de estimular, acaba criando, vamos dizer, medo na criança, porque ela vai dizer, não sou capaz de fazer isso. Qual é a dose certa para a orientação? Evidentemente existem momentos que clara necessidade de você dizer não faz isso, porque ali está em risco a vida, a integridade, a saúde, etc. e tal. Tudo bem, mas até onde o não faça isso é adequado, ou qual é o momento em que o não faça isso está cerceando a capacidade de seu filho se desenvolver e de fazer as suas próprias escolhas e de viver a sua própria vida, ter as suas próprias experiências, se dar mal e se dar bem. Porque o aprendizado, principalmente o aprendizado, se vem quando a gente erra e percebe que errou. E o não também está presente do não se sinta assim, que é até muito mais danoso para a formação do indivíduo, não se sinta assim, do não faça isso. Porque o não se sinta isso está mexendo com uma coisa chamada emoção, né? Por exemplo, o sentimento da raiva, o sentimento da paixão, da ansiedade, do medo, da euforia, todos esses sentimentos que a criança vive instintamente, emocionalmente, em função de estar vivendo algum fato, alguma coisa, e ela naquele momento, por exemplo, sentiu raiva do seu irmão ou da sua irmã. E o pai ou a mãe diz, você não pode sentir raiva do seu irmão ou da sua irmã. Como assim? Eu estou sentindo raiva. Ele me fez uma coisa que me causou um sentimento que aqui dentro eu estou sentindo. Então, nessa hora, o que você está dizendo você é uma pessoa normal, porque você está sentindo raiva do seu irmão. E isso causa um dano muito grande para a formação da personalidade, para a formação da emoção da criança e do jovem. A raiva, ela precisa ser encarada como um sentimento, como um outro qualquer. Ela precisa ser tratada, claro, não há dúvida nenhuma, para que ela não se transforme num sentimento pior, que se chama ódio. Porque a raiva é a reação de uma contrariedade. O ódio é um sentimento de raiva que se encruou dentro do indivíduo e está, vamos dizer, crescendo como se fosse um câncer dentro da sua emoção, dentro do seu espírito. Então é preciso que a gente trate esses sentimentos com naturalidade. Por exemplo, se o seu filho sentiu raiva do irmão, do amigo, né, converse com ele e pergunte, você está sentindo raiva? Sim, estou. Eu entendo que você esteja sentindo raiva, mas vamos tentar entender por que você está sentindo raiva. Será que você pode saber contornar esse fato e deixar a raiva de lado de alguma forma? Vamos ver de que maneira a gente pode tratar essa sua raiva sem dizer para ele que raiva está errado,
sem dizer para ele que ele é anormal, que ele está mal porque está sentindo raiva, certo? Então, esses sentimentos precisam ser encarados com naturalidade. Não vamos dizer, por exemplo, quando vemos o nosso filho apaixonadíssimo pelo namorado ou pela namorada, né? Entendendo aí a sexualidade de cada um, né? E dizer, você é maluco, você não deveria estar se apaixonando por essa pessoa. Bom, e daí eu estou me apaixonando, o que vai adiantar isso?